diferença muito grande entre estudar astrologia e começar a viver o seu mapa astral de verdade. E essa diferença, ela não é nada sutil. Ela muda a forma como você pensa, como você vive, como você decide. Quando você começa a viver o seu mapa, a astrologia deixa de ser algo que você aprende e passa a ser algo que você vive no dia a dia. Então, vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. O que muda quando você começa a viver o seu mapa de fato. Olá, eu sou a Flávia, essa é a Conscientize, eu sou professora de astrologia, astróloga há 13 anos. E hoje eu tô aqui para te falar sobre o que muda de fato quando você começa a viver o seu mapa, que é completamente diferente, como eu falei, de só aprender sobre o seu mapa. Vamos distinguir isso aqui? Vamos entender como que você descobre se você está aprendendo sobre o seu mapa, se você está vivenciando aquilo que a astrologia te mostra. E o primeiro ponto incrível, maravilhoso, mas que eu demorei para chegar nesse ponto, tá? É o momento em que a astrologia deixa de ser só teoria. Aquilo que antes era conceito, você lia, assistia em algum lugar, agora começa a fazer parte da sua vida, começa a aparecer na vida real. E não que antes isso não aparecesse, mas antes você estava com uma mentalidade muito da teoria. Do que será que é certo sobre o meu mapa? Quando a gente começa a viver o mapa, a gente começa a perceber também que o que eu tô vivendo já diz algo sobre o meu mapa. Quando a gente começa a viver, a gente sai do será que a lua em Libra tem a ver com a minha indecisão? Pra, nossa, olha só, Libra tem relação com a indecisão e eu tô nesse momento em dúvida sobre o que eu escolho. Então, não é eu trazer a teoria para minha vida, é a partir da minha vida eu aprender com os acontecimentos e com a forma como eu tô vivendo cada experiência. E aí entra uma coisa muito importante, que muitas vezes é crença limitante para astrólogos, tá? Quando você começa a viver o seu mapa e você começa a enxergar ele na realidade, você não precisa mais acreditar na astrologia, porque você começa a reconhecer ela em você. Fazendo uma analogia aqui, vamos dizer que eu te pergunte, você acredita na gravidade? Bom, não importa muito se você acredita ou não, o fato é que se eu pegar alguma coisa aqui na mão e soltar, ela cai. Eu tô vendo a gravidade acontecer. E a astrologia também, quando a gente passa a vivenciar ela, bom, não é sobre acreditar que Libra tem a ver com a forma como eu me relaciono. Eu tô vendo o relacionamento acontecer e aquelas características aparecerem. Aí você tá vivenciando a astrologia. E eu falei que eu demorei para perceber isso porque apesar desse caminho ser um caminho muito transformador para forma como você aprende astrologia, como você absorve as coisas, a gente tá muito acostumado a absorver de fora. Então as pessoas te ensinam que Libra é XYZ. Que Touro tem essas características e tem esses desafios e tem esses potenciais. E que essas características, seja de qual signo for, é algo que você vai ler em um livro, que você vai ouvir alguém falando, ou seja, você vai trazer esses conceitos de fora. Ninguém, ou quase ninguém, porque na jornada a gente faz isso, te ensina a olhar a partir do teu mapa. Muitas vezes te ensina a olhar para o conteúdo e ir para o teu mapa, mas é diferente. Quando eu tô te ensinando a olhar a partir do seu mapa, é olhar para as suas experiências e enxergar aquele Libra ali naquela experiência que você vivenciou. Enxergar o Câncer, quando eu falo de acolhimento, não só como um conceito de acolhimento, mas pensando o que significa acolhimento para você. É uma diferença que ao mesmo tempo que é sutil, não é, tá? Sei que talvez você pense, nossa, mas é muito sutil isso. Não é tão sutil, não. Porque quando você aplica dessa forma, você enxerga de uma forma completamente diferente.
Sério, o estudo dá assim, sabe aquele momento de uou, agora tudo faz sentido? Pois é, a gente passa por esses momentos porque a gente começa a vivenciar a astrologia. E aí o mapa se torna uma ferramenta poderosa. Então, quando você começa a vivenciar, ou seja, eu olho para as minhas experiências e olho para aquilo que eu estou estudando astrologicamente, interligo essas coisas, né? Deixo de enxergar elas como coisas separadas, mas eu passo a interligar isso. Tem uma coisa muito interessante que acontece também, que é você potencializa habilidades que você já tem. E não só você potencializa essas habilidades, como você descobre talentos. Porque você começa a enxergar com mais clareza aquilo que já existe em você. Então, por exemplo, a primeira vez que eu fiz meu mapa, eu sabia que quando eu queria algo, eu era muito determinada, eu realmente colocava a cara nos livros, eu ia lá, me dedicava e tal, mas eu fazia isso meio que no automático, sabe? Sem me dar conta de que existia ali uma persistência. No momento em que eu fiz meu mapa e que alguém me falou isso, em que a astróloga me falou isso, a ficha caiu. É aquele momento em que a ficha cai. Nossa, é verdade. Toda vez que eu tô nessa situação, eu persisto. Toda vez que eu quero algo, eu sou muito determinada nisso. Então, eu passo a usar essa habilidade de determinação agora com consciência, não mais no automático. Isso, como eu falei, pode acontecer porque você fez o mapa com uma astróloga e ela te traz aí insights, mas o que eu quero muito falar com você aqui e que é o intuito da Conscientize é você, né, estudar o teu próprio mapa e esses insights virem em função de um estudo que te leva a vivenciar o teu mapa e não só absorver teoria. Porque as habilidades, os talentos, os potenciais estão aí, mas eles podem estar mal direcionados. Por muitos momentos da minha vida, a minha determinação foi teimosia, né? Eu tava determinada em coisas que não eram um caminho tão legal assim. Às vezes eles podem estar reprimidos. Hoje eu recebo bastante comentários aqui sobre o quanto eu explico bem o conteúdo, o quanto a minha forma de falar ajuda vocês. E eu fico muito feliz com isso mesmo, porque a minha comunicação foi um desafio por muito tempo, né? Então, assim, há um tempo atrás, essa habilidade que eu tinha de ensinar, eu nem fazia noção da existência dela, né? Tem alguns resquícios aqui, eu acabei de misturar a frase. Entende? Eu nem fazia noção de que eu tinha esse potencial. Então, a partir do momento em que você passa a vivenciar o teu mapa, a aprender com esse grau de vivência, você passa também a potencializar as tuas habilidades e você descobre talentos. Você descobre coisas que antes não estavam sendo vistas por você. E muitas vezes a gente tem nesse momento aquele cair de ficha de tipo, nossa, mas já me falaram isso mesmo. Nossa, mas já me disseram que eu explico bem. Já tinham me falado isso, gente, eu não tinha me dado conta. Então, a partir do momento que você passa a vivenciar o teu mapa, você passa a lidar também com coisas que estavam aí. É como se naquele momento você pegasse as ferramentas que o universo te deu e você percebesse que, nossa, essas ferramentas são minhas. Peraí, essa determinação, ela é uma ferramenta muito boa para eu fazer muita coisa. Peraí, a minha maneira de explicar é muito boa para eu levar conhecimento. Então eu passo a reconhecer o que eu tenho de ferramentas e como elas podem me conduzir melhor, né? Então, se você já tem uma habilidade que é muito boa e que tá aí abrindo portas para você, quando você vive o seu mapa e você potencializa isso, você, assim, abre muitas portas. Você expande muito o teu caminho. Então, a astrologia é maravilhosa para isso. E sem tirar que às vezes você tem talentos que você duvida, né? Eu dei o exemplo da minha comunicação e por muito tempo eu não gostava da minha comunicação. Então, por muito tempo eu duvidei que eu tivesse essa habilidade comunicativa, né? E
Quando você passa a vivenciar o teu mapa, o talento deixa de ser dúvida. Vem clareza no lugar da dúvida. E aí vira uma construção consciente. Porque, poxa, eu tô aqui, muitas vezes por crenças limitantes, por inseguranças, medos meus, eu tô aqui me sentindo desconfortável, insegura com a minha forma de falar. Eu achava a minha voz entediante, eu achava que, nossa, as pessoas vão me achar um robozinho falando, não achava que eu era expressiva, eu tinha várias críticas com a minha comunicação. E aí, quando você começa a perceber as tuas habilidades, você começa a perceber que muitas daquelas críticas eram questões internas, de insegurança, de medos meus. Não era algo que realmente era visto dessa forma. Porque o que eu recebia quando eu gravava um vídeo, quando eu fazia uma explicação, era justamente elogio da minha comunicação. Então aquilo que eu tava achando entediante, eu tava achando inexpressivo, para outras pessoas era completamente diferente. Então a gente passa a enxergar os talentos, as habilidades e passa a conseguir trabalhar conscientemente. Então, peraí, o que eu tenho que trabalhar aqui não é eu buscar um monte de curso de oratória, um monte de curso de como se expressar, de como falar, disso, daquilo, só, mas é também eu trabalhar a minha insegurança, porque o que existe muito aqui é insegurança. Então, a consciência que você ganha é muito maravilhosa também. Você para de lutar contra quem você é. Isso também é maravilhoso quando a gente começa a vivenciar o mapa, porque você começa a perceber que em muitas coisas você estava tentando funcionar de um jeito que não é o teu jeito. Então, entender o nosso mapa, vivenciar ele, né, não só entender mentalmente, é eu começar a perceber, por exemplo, que eu tenho um Marte em Touro e que a minha atitude, ela vai ser mais consistente, ela vai ser mais pensada, ela vai ser mais direcionada e tá tudo bem. Por que eu falo isso? Porque antes de eu ter consciência e vivenciar esse Marte em Touro, eu olhava para a pessoa com Marte em Fogo, em Áries, em Leão e ficava, meu Deus, mas como que ela tem energia para fazer tanta coisa? Eu fiz 2 no tempo que ela fez 5. Meu Deus, tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa que eu preciso me adaptar. Ou então essa pessoa vai ter que se adaptar ao meu ritmo e ela vai ter que começar a fazer as coisas devagar. Então, quando você começa a vivenciar o teu mapa, você entende que o ritmo dela é dela, o seu é seu. Você começa a entender os teus fluxos, sabe? Você para de tentar funcionar num fluxo que não é o seu. Você para de se julgar por estar em fluxos que não são os seus. E aí existe menos esforço forçado, sabe? Aquela coisa de eu tentar me encaixar, de eu tentar fazer desse jeito, de eu forçar algo que não é natural, que não é meu, né? Porque ali eu passo a tomar consciência do que é meu de verdade. E com isso vem mais fluidez, as coisas acontecem melhor. Porque a energia que eu gastava tentando ter mais energia acabava me sugando. Quando eu poderia fazer no meu ritmo, de uma forma mais tranquila e realizar tanto quanto. Ou realizar de uma forma diferente, mas realizar, entende? Então, assim, o segundo ponto aqui é a gente para de tentar ser o que a gente não é. Quando você vivencia o teu mapa. E não significa, então, Flávia, cuida com as vozes julgadoras aí da sua cabeça. Então, Flávia, se eu olho para o meu mapa e eu vejo lá que eu tenho uma Vênus em Virgem, então é normal eu me criticar, né? Normal, eu vou me criticar sempre, porque é de Virgem a crítica. Não, não é nesse sentido do julgamento. Não é nesse sentido de normalizar o desafio do signo. O desafio de um signo, por exemplo, o desafio virginiano da crítica, ele tá ali para te mostrar que existe um caminho pra gente melhorar isso e pra gente caminhar para a fluidez daquele arquétipo, né? Mas é para isso, não é para você se culpar, não é para você se julgar, não é para você entrar naquela ideia de que tem algo errado comigo.
A gente se aperfeiçoa, mas com acolhimento. Você começa a enxergar o desafio como direção. Isso também é transformador. Vamos lá. O mapa não mostra só facilidade, né? Então o mapa, ele vai te mostrar desafios que você tem. OK. Mas ele mostra desafios para te mostrar onde você precisa crescer. Presta atenção nisso, porque quando você entende isso, que o desafio é onde você precisa crescer, o desafio deixa de ser problema e se torna um caminho. Presta atenção. Quando a gente olha para o nosso mapa e eu enxergo um ascendente em Câncer e eu falo, Flávia, porque esse meu ascendente em Câncer que faz eu pegar muito a emoção dos outros, que faz eu absorver demais, eu sou muito sensível, tudo me dói, sabe? Tudo eu sinto muito, e é por causa desse ascendente em Câncer. Você não tá vivenciando o teu mapa, você tá indo pro conteúdo, percebe? Existe um ascendente que está causando isso na minha vida. Quando eu falo de a gente vivenciar o mapa, é eu entender que não é o ascendente que causa na minha vida. O ascendente tem um padrão. OK, você tem a sensibilidade. Mas, se você tá percebendo que você tá se conectando demais com as pessoas, o que você tá fazendo a respeito disso? O que você tá fazendo para entender as tuas emoções? Para aprender sobre como desenvolver essas emoções, como elaborar? O que você está fazendo com o que você sentiu no passado e não foi elaborado? O que você está fazendo quando eu me conectei com uma pessoa que contou uma história triste, eu fiquei mal por ela, e aí eu saí daquela conversa ali mal? Na próxima conversa que uma pessoa me conta outra história triste, você tem outro padrão ou você está só repetindo esse? Então percebe? Quando a gente vivencia o mapa, eu sei que eu tô aqui nesse ascendente em Câncer. Eu sei que eu tenho esse ascendente em Câncer e que eu tô aqui para me desenvolver com ele, não para brigar com ele. Eu tô aqui para enxergar o ascendente em Câncer não como um problema, mas como um caminho. Como, inclusive, eu posso usar a minha sensibilidade, a minha conexão emocional, para entender com quais pessoas é bacana eu me conectar, com quais não, para perceber a energia do ambiente, para filtrar, para entender se aquela pessoa que foi mais ríspida, talvez ela não tá num dia legal hoje, para entender que aquela crítica daquela pessoa não é tanto sobre mim, é mais sobre ela. Então percebe como a inteligência emocional no exemplo do ascendente em Câncer vai criar um caminho para essa pessoa de uma conexão muito mais madura. E aí o desafio do teu mapa, ele se torna uma direção. Direção do teu desenvolvimento pessoal, direção para você amadurecer, direção para você se conectar com a tua melhor versão. E aí a gente passa a vivenciar esse mapa. A gente passa a entender que quando eu estou em uma situação, eu estou nessa situação, eu não estou só recebendo energia. Então, nossa, Flávia, toda vez que eu for me conectar com alguém vai ser aquele sofrimento. Se você for sempre a mesma pessoa nessa conexão, sim. Enquanto essa dor não for elaborada, ela vai continuar latente. Mas você tá ali nessa situação, você tenha poder de ação nessa situação. Então, o que você vai fazer? Vamos aprender sobre esse ascendente em Câncer? Vamos entender essas emoções? Vamos elaborar essas questões? Porque aí sim, você vai enxergar novos caminhos e você vai amadurecer essa energia canceriana. Uma coisa importante também, né, que muitas vezes eu vejo que pode demorar um pouquinho para chegar a esse entendimento. Quando a gente passa a vivenciar o mapa, a gente começa a entender os nossos próprios ciclos. Ou seja, você passa a perceber que as coisas não são constantes, que existem momentos de expansão, de recolhimento, de revisão, e nesses momentos você vai vivenciar
Vou pegar outro exemplo agora, não um ascendente em Câncer, mas um Marte em Touro, por exemplo. Eu vou vivenciar o meu Marte em Touro nesses diferentes momentos de formas diferentes também. Então, nossa, Flávia, eu vejo que quando eu era adolescente, eu era muito teimosa, eu não era tão apta a aprender assim, eu não estava tão aberta a aprender, né? Quando eu era adolescente com meu Marte em Touro, eu era muito ferrenha nas minhas opiniões. Porque aquele era um momento em que o meu ciclo ali de formação da minha identidade, né? Eu falo bastante, eu tenho formação em psicanálise também, eu falo bastante sobre desenvolvimento humano. A adolescência é esse período em que a gente está firmando a nossa individualidade. Então, é natural que todos os pontos do seu mapa que falam mais de rebeldia, de se fortalecer, de se afirmar, na adolescência estejam mais fortes. Porque é aquele momento que você tá nesse ciclo da sua vida. Hoje, eu não sou o Marte em Touro tão ferrenho para as coisas. Ainda tenho meus desafios, mas perceba que os desafios vão mudando. Teve fases da minha vida em que o apego taurino foi o desafio maior. Teve fases da minha vida em que a teimosia taurina foi o desafio maior. Então, você passa a entender que existem ciclos. E aí, de novo, né? Volto a te dizer, quando você vivencia o seu mapa, você deixa de enxergar o mapa como algo de fora que vem para você e passa a entender que você está vivendo ele. Então, assim, não é alguém vai me dar uma classificação do Marte em Touro e aí essa pessoa falou que o Marte em Touro é determinado, é objetivo, é constante, teimoso, resistente, tá? E aí, Flávia, vai ser isso que vai acontecer em todos os momentos da minha vida. Tem que ter a constância, tem que ter a persistência, tem que ter a teimosia, tem que ter a resistência. Não. Vai ter ciclos em que essa teimosia tá latente, em que essa persistência tá mais forte. Vai ter ciclos em que a minha persistência, olha, foi só Deus sabe para onde. E eu continuo tendo Marte em Touro. Vai ter ciclos em que a estagnação me pegou e eu fiquei parada um tempo naquele lugar, não sei porquê. Então você vai ter ciclos. E a gente, muitas vezes, quando a gente não tem um entendimento de vivenciar o mapa, a gente fica preso na ideia de que se eu não tô vivenciando alguma característica que o astrólogo me falou ou que eu li em algum lugar, então tem alguma coisa errada com o meu mapa. Não, você tá em ciclos diferentes. Não dá pra gente esperar, quer ver um exemplo pra te deixar isso bem claro? Não dá pra gente esperar de uma criança capricorniana que ela seja workaholic. Dá? Ah, Flávia, dá pra ela brincar desde cedo que vai trabalhar. Ok, mas é um processo lúdico, é bem diferente de uma pessoa que tá num burnout porque é workaholic. Entendeu? São ciclos de vida diferentes. Então, são experiências diferentes daquele Capricórnio. A energia tá ali, mas quando criança vai ser uma brincadeira de trabalhar, quando criança vai ser uma coisa de já pensar no que quer ser quando crescer, que é bem diferente de um adulto. Que é bem diferente de um adulto que é workaholic e ainda não trabalhou isso, de um adulto que é workaholic, já passou por um burnout e começou a trabalhar isso e tá entendendo a energia de trabalho dele de uma forma mais saudável. Então, existem ciclos e quando a gente vivencia o nosso mapa, a gente entende isso. Entender isso é maravilhoso porque é menos ansiedade e é mais leitura de tempo. É mais entender que você tem seus processos. Que as coisas não te acontecem de fora para dentro, elas acontecem de dentro para fora. E aí entra uma coisa muito importante quando a gente fala de entender ciclos, é que você passa a não temer os trânsitos. Você não entende os trânsitos astrológicos e você lê algo como Mercúrio ficou retrógrado, Vênus entrou em Libra, algum planeta mudou de signo. Você teme os trânsitos porque você não entende os trânsitos. Nós tememos aquilo que a gente não
reconhece aquilo que eu não sei como funciona. É o que costuma gerar medo. E principalmente nos trânsitos, porque os trânsitos, quando você entende, você percebe que esse medo não tem nenhum sentido. Porque quando você entende, você percebe duas coisas fundamentais sobre trânsitos. Primeiro, o trânsito, ele ativa algo que já existe em você. Então, se existe um trânsito, vou pegar agora, esses dias saiu o vídeo, sobre Urano em Gêmeos. Urano entra em Gêmeos, e aí eu preciso entrar no medo de, meu Deus, o que vai mudar na minha vida? Meu Deus, mudança de mentalidade, ai socorro, o que será que eu tenho que mudar na minha cabeça? Não preciso entrar nesse medo, porque primeiro, eu já sei que essa mudança vai acontecer, então eu já me preparo para ela. Eu já avalio quais são as crenças que eu sou mais apegada aqui, qual a mentalidade que eu tenho, o que eu tô fazendo na Conscientize, que eu já faço desde que surgiu a jornada do astrólogo lá em 2021. O que eu posso fazer diferente? O que eu posso mudar aqui? O que eu ainda não aprendi que eu posso estudar? Então percebe que a gente começa a se abrir mais para o que aquele trânsito representa. Da mesma forma, outro exemplo, né, que as pessoas temem muito é, nossa, Saturno vai mudar de signo, e agora? Onde que eu vou precisar amadurecer na marra, na força? Depende se você vai precisar amadurecer na marra e na força, vai ser só se você não colaborar muito, entendeu? Porque assim, se você sabe que um Saturno tá entrando em Áries e deixa eu avaliar as minhas atitudes, eu vou começar a tomar iniciativas mais maduras. Antes eu ia meio deixando pra ver na hora no que ia dar. Agora Saturno tá em Áries, não, vamos avaliar melhor e tal. Mas com aquele pensamento de eu vou aproveitar a energia desse Saturno para estruturar Áries. Aí você flui, e não à toa a gente vê tantas pessoas que falam, nossa, foi com Saturno em Áries que eu empreendi, que eu abri um negócio, que eu comecei tal coisa. Por quê? Porque aproveitou o melhor daquela energia. Eu tô real mesmo empolgada com Urano em Gêmeos. Por quê? Porque eu sei que, nossa, eu tô querendo fazer várias mudanças aqui na Conscientize, e esse Urano vai me ajudar demais a enxergar onde mudar, onde melhorar. Então, você passa até a entender que cada momento pode te trazer algo muito bom. A gente sai do medo e a gente passa a entender como fluir melhor com cada um daqueles trânsitos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você, vivenciando o seu mapa, você tem essa mentalidade de que o trânsito, gente, ele não é algo que tá fora e vem pra dentro. Tá? Então eu brinco, né? Não é que lá no planeta tem um raiozinho que tá te alcançando e tá te pegando. Não, Urano não tá mandando nada aqui pra você, Saturno não tá mandando nada aqui pra você. Não é isso. O que tá acontecendo é que o que tá lá em cima é igual ao que está embaixo. Já ouviu essa frase? Então, assim, o que essa frase quer dizer? O que tá acontecendo lá em cima tá acontecendo em você também, tem ressonância com o que acontece em você. Por isso que algumas pessoas passam pelos trânsitos e nem sentem eles. Porque a pessoa nem tá elaborando aquilo. Às vezes ela nem tem consciência para começar a sentir. Entende? Quando eu era adolescente, olha, podia, na minha época mais teimosa, podia ter o trânsito de renovação que tivesse. Eu tava ferrenha lá, teimando, e caindo e levantando e caindo e levantando e tentando de novo, sem perceber que cada vez que eu não dava certo com alguma coisa, era porque não era aquele caminho. Era porque eu tava precisando me abrir para coisas novas. E não porque algo lá em cima estava me castigando, ou o planeta estava sendo mal comigo, sendo ruim comigo. Não é isso, né? Então, quando a gente entende os trânsitos, a gente passa a perceber como aproveitar o melhor daquela energia e o quanto
Isso pode ser maravilhoso, não é necessidade de medo, pelo contrário, é mais uma energia para te expandir. Outro ponto essencial aqui é a gente pensar que quando eu vivo o meu mapa, você acessa mais da tua autenticidade. Você não vira outra pessoa, você começa a sustentar quem você realmente é. Então, quando a gente ouve questões como, nossa, depois dos 30, o ascendente é mais forte que o signo solar. Na realidade, é porque depois desse período, esse ascendente, você já teve a possibilidade de trabalhar muito da consciência desse ascendente. Então, não é que ele fica mais forte, é que você está mais consciente da tua própria iniciativa. Entende? E não é virar os 30 anos, tá? Depende do que você fez ao longo desses 30 anos. Tem pessoas que amadurecem muito cedo. Tem pessoas que com 20 anos têm uma mentalidade que muitas de 40 ainda não têm. Então, assim, você amadureceu nesse período, você aprendeu com as experiências que te aconteceram. Bom, então esse ascendente ele pode realmente te trazer uma expansão, te trazer uma consciência muito maior da tua própria iniciativa. Mas não é que você passou a ser outra pessoa, você só se fortaleceu em quem você é. Uma pessoa vou pegar outro exemplo, tá? Uma pessoa com Mercúrio em Leão, que de repente passou um período ali de timidez, de mais introspectiva, de mais para dentro, com medo de falar as próprias ideias, depois de amadurecer isso e começar a colocar mais desse brilho pessoal dela para fora, vai chegar um momento em que, nossa, fulana agora ela é tão eloquente, ela fala de uma forma tão bacana, ela envolve a gente falando. E aí você pensa, nossa, fulana mudou. Não é que ela mudou, ela sempre teve aquele brilho leonino, só que agora ela enxerga. Essa é a questão e eu acho que aqui a gente pode fechar esse vídeo com chave de ouro. Vivenciar o teu mapa é você enxergar o que tá ali e, principalmente, você enxergar as possibilidades que você tem. Você trabalhar a tua autocrítica, você trabalhar as tuas cobranças. Porque já parou para pensar o porquê que a gente olha para o nosso mapa sempre listando tão facilmente os nossos desafios? A minha teimosia taurina, a minha rebeldia aquariana, ai meu Deus, a minha lentidão desse Júpiter em touro. A gente sabe listar muito bem os desafios. Mas e os potenciais? E a minha persistência taurina? E a minha criatividade aquariana? Por que eu não falo isso naturalmente de primeira? Porque normalmente a gente enxerga muito dos desafios e acaba que aquilo que está como ferramenta, como potencial mesmo, vai ficando em segundo plano. Mas entender as tuas ferramentas, os potenciais que você tem, é o que vai te levando a trabalhar esses desafios. É o que vai te levando a caminhar para desenvolver a tua melhor versão. Sem culpa, sem julgamento, sem peso, sabendo que é um processo. E chega um momento em que você deixa de ter pretensão de ser boa em tudo. Eu não quero deixar totalmente a minha teimosia taurina de lado, tá tudo bem se ela aparecer. Porque quando ela aparecer, eu sei hoje lidar com ela para ela não me estagnar. Eu sei hoje lidar com ela para reconhecer que talvez eu esteja errada. Então esse é o ponto, a gente amadurece, a gente passa a entender quem nós realmente somos e a gente passa a se fortalecer nessa autenticidade. Então, viver o seu mapa não é sobre acertar tudo, é sobre parar de viver no automático e começar a viver com real consciência. Gostou desse vídeo? Deixa o like aí que ajuda muito aqui no canal e me conta nos comentários se eu te trouxe insights, percepções, que eu gosto muito de ler aqui e descobrir o que vocês estão achando. Super beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!